O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados, e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, e ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda na palma das mãos te levará, para que não tropeças em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até um certo tempo. Palavra da salvação. Este Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos a celebrar o primeiro domingo da Quaresma. Como tenho dito, viver a Quaresma não é viver um tempo de tristeza, é viver um tempo de conversão. É viver um tempo onde possamos olhar para dentro de nós e ir em profundidade na nossa vida. O que é que nos rege? Quais são os fundamentos da nossa vida? Onde estamos a assentar a nossa confiança? Quem ou o que é que estamos a seguir? E a palavra de Deus que acabamos de escutar, penso que seja fundamental para isso. Na primeira leitura, o povo de Israel, depois de ter passado por tantas coisas, é desafiado a uma coisa fundamental: entregar as primícias, os primeiros frutos. Para quê? Para dizer tudo isto que nós temos, foi-nos dado pelo Senhor nosso Deus. E a fazer uma profissão de fé neste Deus, que é o fundamento da sua vida. Onde está o fundamento da nossa vida? E na segunda leitura, São Paulo chama-nos mesmo a colocar o fundamento da nossa vida em Cristo, a fazer também esta profissão de fé em Jesus Cristo. E se calhar, ao início desta Quaresma, neste primeiro domingo do Quaresma, quem é que eu estou a seguir? Estou verdadeiramente a seguir Jesus Cristo? Não podemos esquecer que a Quaresma, como disse, é um tempo para ir em profundidade, o que nos prepara para algo importante.
Não é fim em si mesma, mas prepara-nos para a Páscoa, prepara-nos para viver o tríduo pascal, para com Cristo viver a paixão, a morte, a entrega, para com Cristo passar pelo túmulo, para com Cristo ressuscitar e viver a Páscoa do Senhor. Este é o fim da Quaresma, o fundamento da Quaresma. Nasceu em função da Páscoa. Então, fazendo do fundamento da nossa vida o Senhor Jesus, no Evangelho vamos encontrar o Senhor Jesus depois do batismo. Depois de ter sido batizado. Depois de ter escutado aquela voz do Pai: Tu és o meu filho muito amado. Tu és o meu filho muito amado. Jesus, diz o Evangelho, cheio do Espírito Santo, retira-se e vai ao deserto. E nós dizemos: então o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo demónio? Estava lá cheio do Espírito Santo. E esta tentação do demónio ajuda Jesus a colocar e a discernir, nas suas respostas ao demónio, ajuda a discernir que tipo de Messias, qual era a sua missão, qual era a sua função. Ajuda-o a discernir. Então pensemos, Jesus que partilha a nossa vida, ao encarnar partilha a nossa vida, tinha partilhado a fila dos pecadores no Jordão para ser batizado e agora partilha as nossas tentações. E as nossas tentações são sintetizadas em quantas? Quantas são as tentações? Escutamos. Pelo menos 4, não é? Pelo menos 4. Vamos perceber quais são as 4. Então Jesus é tentado. E estas tentações podemos sintetizá-las assim. Primeiro o pão, depois darei-te todos os reinos e depois manda-te daqui abaixo que os anjos vêm te segurar. Como é que podemos definir estas 3 tentações? O ter, o poder e o aparecer. Ter, poder e aparecer. Foram as tentações com que... E vocês estão a dizer, então e a 4? Já lá vamos. São as tentações com que o demónio tentou Jesus. E olhem que são as tentações de todos nós. Ter, poder e aparecer. És o Filho de Deus. Transforma esta pedra em pão. Usa esta pedra e faz dela o que quiseres. E nós dizemos que mal tem. Olhem que tantas vezes os grandes maus da nossa vida vêm com esta frase. Que mal tem? Transformar a pedra em pão é para matar a fome. Que mal tem? Onde é que está o mal? E quantas vezes o mal entra por aí? Usar os bens como bem nos apetece. Usar as coisas e tantas vezes usar as pessoas para ter. Como nós estamos a usar a natureza, como nós estamos a usar o dom de Deus para aquilo que queremos. E para isso estamos a sugar o sangue, estamos a sugar a natureza, estamos a sugar tudo. E não estamos a construir um mundo melhor. O ter, que tantas vezes se substitui ao ser. Quantas vezes consideramos a nossa vida ou a vida dos outros por aquilo que temos e não por aquilo que somos. E quantas vezes colocamos o ter e destruímos o ser. Quantas vezes por esse mundo fora, quantas vezes, não só os grandes, mas também os pequenos. Os grandes discutem o mundo, mas às vezes os pequenos discutem 2 palmos de terra, mas não deixam de discutir. O ter é uma grande tentação. E quantas vezes caímos nela?
E Jesus o que é que responde? Não só de pão vive o homem. Aqui Lucas fica só por aí, mas os outros dois, Mateus e Marcos, dizem não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes substituímos Deus ao ter? Na primeira leitura dizia Moisés, entrega a Deus porque tudo é dom de Deus, mas nós esquecemos. Pensamos que tudo é nosso. Esquecemos Deus e o mundo esquece Deus. Constrói tanto o ter, esquece Deus. E quando esquecemos Deus, pensamos que construímos o paraíso na terra e construímos o inferno. A tentação do ter. A segunda tentação, o poder. Adora-me e eu te darei tudo. Eu acho que não vale a pena falar desta. É muito clara. Porquê das guerras? Porquê das divisões? Porquê este mundo tantas vezes doido? Senão pelo poder. E também aqui, porque nós às vezes dizemos, pronto, vamos ao poder dos grandes. Não vou dizer nomes, mas vamos ao poder dos grandes. Mas também nós. Quantas vezes em casa se discute quem é que manda no armário das compras? É o marido ou é a mulher? É. Mas depois as discussões acontecem. Quem é que manda? Quantas vezes na igreja se discute quem é que manda no armário das vassouras? Quem é que manda no armário das vassouras? É. Quantas vezes o poder, e repito, das coisas grandes e das coisas pequenas, quantas vezes caímos nesta tentação de Satanás? E a última, és o Filho de Deus, faz espetáculo, manda-te daqui abaixo, vem os anjos, toda a gente bate palmas. Fazes um vídeo, mandas-te daqui abaixo, fazes um vídeo, metes no TikTok, metes no Instagram, metes na Story, metes no Facebook, metes no YouTube, és famoso. Toda a gente vem atrás de ti. O aparecer, a fama, eu conto pelos likes, eu conto porque os outros me aplaudem, eu conto. Vaidade. Mas quantas vezes entramos por aí? Quantas vezes caímos por aí? E se o outro não me vê? E se o outro não me agradece? Vaidade. Estão a ver que são tentações que o demónio tenta Jesus a seguir por ali. Mas são as tentações para todos nós. Todos nós. E tanto haveria para dizer, mas nós daqui a pouco chega à missa das 10 e não saímos daqui. E vocês estão a olhar para mim a quarta. Vou-vos contar uma história. Um dia, o demónio quis entrar lá também nas coisas de todos os dias. Então viu que nas lojas havia promoções e saldos, e ele disse, também eu vou pôr os saldos. Então pôs as tentações todas em saldos. E na loja do demónio estava tudo em saldos. Então alguém entrou lá para ver como é que eram essas tentações, e havia lá coisas interessantes. Pedras para pôr à frente dos outros para tropeçarem, gravadores que só gravavam as mentiras, faca com uma lâmina para espetar nas costas dos outros, tudo em saldos. E o demónio ainda dizia, podem levar e pagam quando puderem. Que maravilha. Então esta pessoa que foi ver lá a loja do demónio, onde estava tudo em saldos, viu que lá num canto havia uma tentação que estava muito usada e tinha um preço muito alto e não estava em saldos. Então aquela pessoa disse, olha lá, mas porquê que esta não está em saldos? E o demónio disse, não, esta é a melhor das tentações. Está escondida, porque as pessoas agarram nela e nem sequer dão conta. E vale bem aquele preço. A pessoa ficou curiosa. Então sabeis qual era aquela tentação? A suspeita. A suspeita
é uma tentação grande, que nem diz, nem deixa de dizer: eu acho que, a mim parece que, eu vi ali o vizinho cá para mim. E se pensarem, a suspeita não foi o que fez o demónio no paraíso. É verdade que Deus vos disse: olha, cá para mim, Deus não quer que vocês sejam como Deus. Eu acho que. A suspeita. E agora vocês perguntam: então no Evangelho onde é que está essa quarta tentação? Está nas 3. Como é que o demónio começa a falar com Jesus? Se és o Filho de Deus. Jesus tinha escutado ali no Jordão aquela frase: tu és o meu filho muito amado, este é o meu filho muito amado. E o demónio começa: és o Filho de Deus. Então olha, transforma as pedras em pão. És o Filho de Deus, tudo te vai correr bem. Não é assim que diz o Pedro a Jesus: não, Senhor, tu és o Filho de Deus, tudo te vai correr bem. Tu falar da cruz, nem penses. Vão ver o demónio ali? Se és o Filho de Deus, anda-te daqui abaixo. Se és o Filho de Deus, se és. É verdade que Deus te ama? É verdade que Deus cuida de ti? Então por que é que tu sofres? Então por que é que te acontece isso? Irmãos e irmãs, esta é a suspeita que o demónio coloca no mundo. E por esta suspeita, quantos viram as costas a Deus? Quantos deixam Deus? Quantos vão à procura de um mundo melhor noutros lugares? Quantos? Porque, afinal, será que Deus cuida de mim? Será que Deus me ama? Como responder? Olhem para Jesus. Ele disse que não ao demónio. E no fim, quando o demónio quis tentar, vai mesmo para a cruz, eu disse: Pai, nas tuas mãos, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Por isso, vamos olhar para Jesus. Ele que disse que não às suspeitas do demónio e disse que sim a Deus. Então que estas 3 tentações, mais uma, que nos vão acompanhar ao longo desta quaresma, sejam vencidas, graças ao amor, graças à força, graças ao testemunho, graças à presença de Cristo Jesus, que por nós morreu, que por nós deu a vida.